Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Multiveda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om Namastê, bem-vindo a todos vocês. Então vamos fazer este recap, né? Recapitular essa passagem. Então, nós vimos que, se nós passarmos por esse processo, nós obteremos a equanimidade, uma mente equânime, a autoconfiança, uma determinação e capacidade, né, persistente, consistente, sistemática de colocar o meu esforço espiritual através das minhas sadhanas, né, das minhas observações, etc. E assim fazendo, eu possuo a disciplina, o autodomínio, o autocontrole, que é fundamental para manter e melhorar ainda mais este autodomínio. E aí, no final, o Swami, o Lord Krishna, fala qual é a vantagem de tudo isso. A vantagem de tudo isso, os frutos de tudo isso, né, é que nós temos uma mente não mais sujeita às turbulências mentais, emocionais violentas que comprometem a nossa capacidade intelectual de discernimento, discriminação, de observação do Dharma. Então, uma mente estressada, agitada, violenta, tensa, né, é uma mente não preparada para o Vedanta. Então, uma mente que, ao contrário, foi bem preparada, bem disciplinada, bem regulada, ela é um instrumento fácil para que a gente possa reconhecer o ser brilhando sempre, evidentemente, no intelecto humano. Para tal pessoa purificada, reconhecer a si mesmo como o Atma, reconhecer a sua real natureza é simples, é fácil, né? E ela tem as escrituras a seu favor, elas têm um valor, uma confiança na escritura e no guru, então tudo isso se torna fácil. Então a história de autoconhecimento é fácil ou é difícil? Leva tempo ou não leva tempo? Depende do nível de qualificação de cada um de nós, o nível de purificação, o nível de preparação de cada um de nós, né? Nós dizemos que fundamentalmente é muito fácil, né? Como o Papadi costumava dizer, que é muito simples, né? Simples é mais fácil. É muito simples, mas não necessariamente fácil. Aqui diz assim que não é um problema quando a mente está muito bem preparada. Nós dizemos que não tem problema e que é fácil para uma mente preparada, por quê? Porque o ser, o Atma, né? O eu, né? A consciência, ela reflete, né? No intelecto humano, né? No corpo sutil do Jiva Atma, evidentemente, em todos os tempos. Todo o tempo ela está disponível para ser reconhecida e reivindicada como a minha real natureza. Como é sempre presente, a gente diz, nossa, basta você abraçar, né? Basta você reivindicar. Mas ainda assim a gente tem dificuldade por causa das tendências extroversas, né, ou extrovertidas, do corpo-mente sentido, né? Corpo-mente sentidos, né? Ele se volta para fora, ele fica preso nos objetos de experiência, desenvolve apegos e aversões em relação aos mesmos, né? E aí acabam presas, né, neste mundo, né? Um mundo objetivo, né? Então, uma mente meditativa, contemplativa, nós temos no capítulo sobre a meditação, como desenvolver uma mente capaz de entrar no Upasana e depois no Nididhyasana, né? Uma mente assim é uma mente que, através de outras sadhanas, que foram essas apresentadas aqui, né? Elas são sadhanas de preparação para o Upasana e o Nididhyasana. Então, ela se tornou uma mente contemplativa, meditativa, silenciosa, calma, pacificada, e essa mente ela pode e deve muito simplesmente fazer o Atma brilhando no intelecto humano. Vocês entendem tudo?
Então, o autorreconhecimento não tem nada a ver com experiências místicas extraordinárias, né, ou misteriosas, né? É simplesmente o reconhecimento da consciência que brilha no intelecto humano. É muito fácil, não tem nada a ver com epifanias, com viagens astrais, né? Nessas locas, né, sutis, desses mundos assim ditas superiores ou mundos das divindades superiores. Não, ela está sempre disponível aqui agora para o indivíduo que tem uma mente preparada, né? E não significa um estado de mente especial, né? Não, existem três estados da mente, que é o estado de vigília, né? O estado de sonho e o estado de sono profundo. Não. Este autoconhecimento, ele é possível somente no estado de vigília, não depende de um estado outro, um estado alterado, de um estado espiritual, de Nirvikalpa Samadhi ou Savikalpa Samadhi, não depende de nada disso. É o estado ordinário da mente, mas é um estado no qual a mente está muito calma, muito pacificada. E aqui nós estamos falando daquilo que eu sempre coloco, né? O problema da meditação, do Vipassana, é que você precisa de uma mente meditativa para entrar no Vipassana. Ah, eu quero meditar, tudo bem. Primeira coisa, você precisa de uma mente relativamente já meditativa. Então, aqui, né, muito claramente, o Vedanta apresenta, né, as outras sadhanas que preparam a mente para o Vipassana. A frustração que nós, quase muitos de nós experimentamos, né, no Ocidente, é aquele de nos foram apresentadas as meditações. Ah, se você é uma pessoa contemplativa, o seu caminho é só a meditação. Aí você começa a fazer meditação e você não consegue. Você ou fica delirando, sonhando, pensando, planejando, né? Ou você fica se adormecendo, dormindo, né? Então, porque você precisa de uma mente preparada através dessas sadhanas que precedem a meditação, né? E a meditação mais elevada que existe é o Nididhyasana do Vedanta. Temos que lembrar sempre disso, né? É o Nididhyasana, que é a aplicação constante, né? Desses ensinamentos, né? Dessas declarações finais, elas só frutificam realmente quando a mente está muito sensível, muito calma, né? Muito. Aqui, o que ocorre nas nossas aulas é que, na medida que nós iniciamos, vocês já devem ter percebido isso, né? No início, a mente pode estar um pouco yaketia, 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 né? As preocupações do dia anterior, as preocupações, né? Da vida, né? As responsabilidades, os papéis, os conflitos. Aí, depois de 5, 10 minutos, a mente vai se tornando mais meditativa, mais contemplativa. Aí nós assimilamos melhor as exposições desses ensinamentos, né, vindos do guru e das escrituras, né? Mas quando a gente sai dessas aulas, a gente tem que encontrar um modo de continuar esse processo, né, de sustentação desta mente contemplativa, dessa mente, né, capaz de meditar, contemplar, refletir e pensar, lembrar constantemente, né, desses ensinamentos, né? Então, este é o desafio, é um grande desafio que o Vedanta ele não possui muitos adeptos, né? Mesmo agora, enquanto o estudante ouve a palavra do guru, né, em sua mente, né, existem muitas outras coisas, né? Pensamentos estão passando, os pensamentos são muitos, são impressões mentais, emocionais, são variáveis, é um fluxo constante, né? Você consegue adivinhar qual é esse princípio constante? Não, está dizendo que todos esses pensamentos, eles passam, viajam, né? Sobre um princípio constante não variável. Esse princípio constante não variável é o quê? É a consciência. Então, nós temos que ser capazes, né? De reconhecer, identificar e reconhecer a consciência, né? Que é o pano de fundo, é a base que não se modifica, porque somente uma base totalmente nirvikara, que não se modifica, que não se move, tá? A carta, né? Esta base ela é capaz de observar as mudanças do mundo, tá? A mente tem muita dificuldade de observar o mithya sempre
mudando e compreendê-lo, porque a mente se modifica juntamente com o mundo que muda, porque a mente é parte integrante do mundo Mitya, né? Então, a gente precisa observar, reivindicar, reconhecer, né? Identificar e reconhecer esse princípio, né? No qual os pensamentos, os sentimentos e as noções daquilo e disso, as lembranças, estão sempre passando, né? É o princípio consciência. Não é que você tem um pensamento, né? Existem algumas subdivisões, né? Não vou nem tocar, não vou nem citar o nome dessas filosofias espirituais, que acreditam que não, existe um pensamento que observa outro pensamento, que observa outro pensamento, que observa outro pensamento, que observa outro pensamento. Aquela ideia do chapéu, né? Diversos chapéus numa regressão infinita, diversas consciências humanas numa regressão infinita. Não, existe somente a consciência, tá? E a consciência, ela é ali o único princípio que não se modifica e está testemunhando todas as variantes, todas as modificações. É a única coisa que não muda, né? Como a luz que permeia o salão, a luz que está permeando, né, a peça teatral, né, iluminando, revelando, né? É um fator comum, é a luz da consciência, que vê a chegada e a partida de tudo, né? O início e o fim de tudo. Se existe um princípio realmente que não se modifica, que é sempre presente, né? Sem fazer nada, mas simplesmente como uma testemunha, né? Esse princípio é a consciência, e eu sou a consciência. Vocês já pensaram, agora uma sacada psicológica, né? Uma das aspirações humanas é se definir, né? Eu quero saber o que eu sou, né? Eu quero saber o que eu sou. Eu quero me definir, né? Então, a gente se define através das impressões que nós recebemos do nosso meio ambiente, né? O feedback que a gente recebe dos outros. Ah, você é lindo, você é maravilhoso, você é o amor da minha vida. Então, é você mesmo que eu estava procurando. Eu quero me definir, eu me defino através do feedback que eu recebo do meu meio ambiente, né? Então, todo ser humano, ele busca uma definição de si mesmo e o ego, ele vai coletando aqueles feedbacks positivos, jogando debaixo do tapete os feedbacks negativos. Os feedbacks negativos vão para o subconsciente, né? E os feedbacks positivos vão lá para sustentar uma imagem positiva de mim mesmo, né? Porque essa pessoa, aquela pessoa, essa situação, isso me disseram que eu sou lindo, maravilhoso, blá, 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 blá. Então, todos nós temos a tendência de nos definirmos. E qual é o problema do ego? O ego se define através de tudo isso, né? Mas essas ideias que nós temos de nós mesmos continua a se modificar. A ideia que a Marinéia tinha dela quando ela era uma adolescente, ela foi mudando e depois, quando ela se tornou uma adulta, né? Um adulto, ela mudou de novo. E assim a gente continua mudando, né? Ela também vai ter uma sensação de identidade do ego, né? Aquilo que me define, é um fluxo em constante modificação. E ninguém gosta de algo, de uma definição de si mesmo que não seja consistente, que não seja permanente, porque causa insegurança e confusão. Ah, não, eu sou isso. Não, não. Ah, não, eu sou aquilo. Não, não, mudou de novo, eu sou aquilo outro. Então, é um princípio em constante modificação, observando as modificações do mundo, né? Então, a única paz, segurança que a gente tem é identificar e reconhecer e reivindicar a nossa natureza como aquilo que jamais nasceu, jamais irá morrer, que é o mais importante de tudo isso, porque é a nossa natureza imortal, não tem nenhum ego, não tem nenhum arrancar, nenhum ego que aceita a mortalidade realmente, né? Então, nós precisamos de compreender que a única definição que irá resolver a problemática humana é a minha definição, a minha como identidade real, absoluta, né, primária,
como consciência, porque uma vez obtida, eu não preciso estar revisando. Mas não, se você é o arrancara, você vai fazer terapia, depois você volta para o seu terapeuta, olha, agora eu fiquei confuso, eu não sei exatamente o que eu sou, como eu sou. Aí um monte de blá, 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 e assim, ok, agora eu entendi, essa é a imagem que eu tenho de mim mesmo, é uma imagem boa, aceitável. Aí passam 10 anos, você vai precisar de revisar a imagem, a sua autoimagem, né? Então, a autoimagem, ela não vai dar estabilidade a ninguém. A única forma de nós definirmos de modo seguro, né, e consistente e permanente, é por isso que nós dizemos, o autoconhecimento é aquele conhecimento que, uma vez obtido, ele é sempre bom, sempre perfeito, tá? Porque ele não requer revisão. Todos os outros conhecimentos, ou até mesmo conhecimentos a respeito da minha estrutura lógica, aquilo que me define uma ramcara, tudo isso precisa ser revisado com o tempo, né? É o único princípio sempre disponível, sem jamais se modificar, é o único porto seguro, a única fonte estável. E, portanto, não precisamos de uma experiência mística ou extraordinária, porque a consciência é a coisa mais simples, mais comum, nível para a nossa compreensão no estado de vigília. Ela é sempre presente nos outros estados, de sono e sonho, mas ela só tem realmente o potencial de ser revelada, de se revelar através do nosso estado de vigília, né? Porque somente no estado de vigília nós temos a nossa faculdade intelectual, né? Em toda a sua capacidade, em toda a sua força, né? Todo o seu poder de discriminação, né? Então, como a gente vai fazer isso? A gente tem que desviar a atenção que nós temos aos objetos do mundo para a consciência que ilumina e revela os objetos do mundo. Então, a eterna analogia do Vedanta, né, o simbolismo, a consciência simbolizada como a luz, né? Então, quando existe um objeto, existe também a luz, né? Então, se você está vendo esse objeto, eu estou vendo esse objeto sim, né? Mas o que mais que você está vendo, né? Estou vendo a sua mão segurando o objeto. Não, além disso, esquece a mão, só o objeto. O que mais tem? Existe a luz, mas a luz a gente desconta ela, a gente negligencia a luz, esse princípio que ilumina e revela todos os objetos de Nietzsche, né? Então, a luz, não, mas, pô, isso aí a gente não conta, né? A gente não conta. Você lembra a analogia que eu fiz ontem dos violantins que foram no teatro, aí ficaram lá, aí os atores foram embora, a cortina fechou, então o cenário também acabou, mas os caras deixaram a luz acesa. Deixaram a luz acesa, os vedantinos do Vedanta Brasil estão lá e não vão embora, né? Naquele teatro lá de São Paulo. E não vão embora. Aí os caras, acabou tudo nada, cara. Tem ali, o mais importante está indo ali. Como assim? Tem a luz ainda está ali, iluminando e revelando a ausência dos atores, né? E a ausência do cenário, né? Mas a luz está ali. E eu estou aqui por causa da luz. Eu estou procurando a luz em todo lugar, né? A luz simboliza a luz da minha consciência, né? Eu adoro essa analogia. Esses são os vedantinos do Vedanta Brasil, lá em São Paulo. É algo que nós vivenciamos o tempo todo. Portanto, as palavras do Vedanta, né, a lógica do Vedanta não introduz um princípio novo, não existe nada de novo disso. As palavras do Vedanta servem o propósito de desviar a sua atenção dos objetos iluminados pela consciência para a consciência que ilumina os objetos. Essa consciência é sempre evidente, sempre presente, sempre brilha, né? Em analogia, é tal qual a luz que ilumina a mão e, ao mesmo tempo, não é a mão, é algo diferente, independente, livre da mão, mas sem a qual a mão não pode ser conhecida e experimentada. Portanto, o Vedanta não revela um ser novo, ele simplesmente, né, desvia nossa atenção do mundo objetivo para a consciência, a natureza do conhecedor, o sujeito absoluto, né?
De modo geral, nós vivemos, né, voltados para os objetos, né, e os objetos produzem pensamentos. Pensamentos, alguns deles são confortantes e outros são preocupantes. Os pensamentos de desejo por haver e desejo por evitar são pensamentos preocupantes, que produzem variavelmente a frustração, a raiva, entre outras coisas, né? Portanto, a única saída é voltar a minha atenção para a consciência, porque ela é livre do domínio de nossas vasanas, ela é livre, né, desses quereres e não quereres. Ela é livre, independente das reações ou das experiências do ahankara, da mente, do complexo corpo-mente. O complexo corpo-mente está sempre sujeito a essas forças de atração e repulsão, ragas and dvesha, desejos e aversões. E essa mente, esse complexo corpo-mente, precisa ser purificado de tal modo que ele se torne o tanto quanto possível equânime, não mais sujeitos a essas forças, que às vezes eu coloco como essas forças gravitacionais de atração humana, impossibilitando a compreensão dos ensinamentos dos Upanishads. Uma vez esse conhecimento tenha sido devidamente assimilado, retido, internalizado, aí essa mente se torna uma mente equânime, porque é um bônus do autoconhecimento, a compreensão da minha real natureza, ela vaza na minha natureza aparente, de tal modo que a minha natureza aparente desfruta do benefício da minha natureza que jamais se modifica. Livre e independente das experiências da mente, essa mente se torna uma mente muito mais equânime, ok? Você entende, Mariné? Cadê a outra Mari? A outra Mari deu uma sumida. Vocês estão me ouvindo? Você entende, Betânia? O que é o Vedanta? É a mudança, né? Mudança da minha atenção dos pensamentos barras objetos objetivos para a consciência subjetiva, né? Para o mundo sempre em modificação, para a consciência que jamais se modifica, imutável, né? É uma mudança de atenção, né? A nossa atenção está toda ela voltada para o mundo objetivo e eu tenho que voltar a minha atenção para a consciência subjetiva, a real natureza do sujeito. Lembra dos ensinamentos? Sujeitos, objetos, sujeitos, objetos. Sujeito não é a mente, sujeito é a consciência que não se modifica, capaz de testemunhar o mundo, Mitya, sempre em modificação, e a mente é parte integrante de Mitya. O intelecto também é parte integrante de Mitya. Mas você precisa do intelecto, o único instrumento capaz de, né, nos ajudar a obter essa compreensão. E para isso nós precisamos de uma mente preparada, uma mente calma, pacificada, relaxada, contemplativa, satívica, né? Então o processo de preparação para o Nididhyasana vedântico, né, passa por Karma Yoga e essas disciplinas que foram muito minuciosamente apresentadas aqui por Krishna Guru e Swamiji, né? Uma mente calma é uma mente satívica, uma mente sutil, né? Uma mente calma que não adormece, né? Que permanece alerta, mas absolutamente calma, clara, né? Ela não sofre perturbações emocionais e se ela não sofre perturbações emocionais, o intelecto também não sofre, né? Se a mente estiver sofrendo de muita turbulência mental, emocional e intelectual, né? Ela ficará impossibilitada de fazer essa mudança de atenção. Ela não é capaz de direcionar a atenção para si, para a consciência, sua real natureza, porque o estresse e a agitação, né, torna quase que impossível essa mudança, né, de direção, essa mudança de atenção. Vocês entendem o porquê de uma mente
mais contemplativa, mais calma, mais pacificada, mais bem resolvida, mais livre, né? Dos gostos e desgostos, dos quereres e não quereres, né? Porque você precisa de uma mente sutilizada, satificada. E ela vai ser capaz de fazer essa mudança de direção, essa mudança de percepção, tá? E quando você muda, né, do mundo objetivo para a minha real subjetividade, a consciência pura, né? Você vai precisar também de outros instrumentos do Vedanta para reivindicar esta consciência como a sua real identidade, a sua real natureza, né? E muito mais vai ser falado sobre isso nas próximas parágrafos aqui. Então, nós precisamos de obter uma mente relaxada e tranquila. E, primeiro de tudo, essa mente precisa ouvir os ensinamentos expostos pelo professor. É necessário que a mente esteja relaxada. Uma mente extrovertida não consegue ouvir. Ela vai pegar uns pedacinhos aqui e ali e depois vai colar tudo e ela vai desenvolver uma visão deturpada daquilo que é a visão da não dualidade. Okay? Mas isso acontece com quase todo mundo, né? A gente vai colando os pedacinhos que a gente pegou, aqueles pedacinhos que eu gosto, né? E aí a gente vai criando a nossa visão limitada, deturpada, distorcida da visão vedântica. Mas é esse o processo. Ele começa assim, e aí a gente vai corrigindo, corrigindo, corrigindo. Ontem eu falei, é difícil encontrar uma pessoa que tenha realmente uma visão clara e completa do que seja a visão vedântica, né? E a compreensão deste corpo de conhecimento, desta metodologia vedântica, é muito raro encontrar. Mas é assim, a gente vai, né, revisando, editando, melhorando, né? Esta mente ela será capaz de conhecer a consciência, né? Este Atma, este ser, essa consciência é evidente o tempo todo, e você não precisa de nenhuma meditação espiritual, Kena Upanishad. O Swamiji, ele gosta de apresentar passagens dos Upanishads, ele tem tudo isso muito bem memorizado no seu sistema, né? Mostrar que o Gita nada mais é do que uma composição dos ensinamentos dos Upanishads, né? Tudo é extraído dos Upanishads. E outros aspectos, como esses aspectos apresentados no Bhagavad Gita, são aspectos dos Vedas, né? Dharma, Karma, Upasana, né? Então, o que nós precisamos é o quê? Desenvolver, cultivar e manter uma mente tranquila, relaxada, sutilizada, satívica, contemplativa. Este é o nosso objetivo principal. E a maioria das pessoas, eles dizem, não, isso eu não preciso porque eu já possuo. O meu objetivo é moksha de modo direto, né? Eu preciso só reivindicar que eu sou Brahman, mas essa reivindicação, ela quase que invariavelmente, ela não realmente produz aquela convicção de autoconhecimento, porque a mente não foi devidamente preparada. Portanto, Krishna diz, essa consciência sempre evidente, e a beleza é a pessoa que tem a mente relaxada, a mente pacificada, a mente contemplativa. Se você perguntar a uma pessoa devidamente qualificada, devidamente relaxada mentalmente, né, purificada, né, fala assim, mas que história é essa de que a consciência é sempre autoevidente, né? E você perguntar, onde é que está essa consciência? Ela está aqui agora, né? E aí essa pessoa me diga quando essa consciência não está presente, é aquilo jamais não presente, é aquilo sempre evidente, ela está presente, validando o mundo objetivo, sem o qual o mundo objetivo não existe.
aqui nesta passagem, o Krishna utiliza uma expressão, samahitaha, sama, uma consciência claramente evidente, né? Sempre evidente, sempre evidente, sempre evidente. Agora vou compartilhar com vocês uma passagem minha. Tudo isso eu já sabia mais ou menos através do meu contato com o mundo do Neo-Advaita e os gurus, né? Os gurus do caminho direto, através de uma década, pelo menos. Então, sabendo de tudo isso, eu ainda assim não tinha ainda compreendido diretamente isso, né? Até que no momento, mas eu não desisti, eu ficava sempre ali ligado naquelas passagens, naquelas lembranças, né? Aqueles apontamentos, né? De que você é a consciência, isso e aquilo, tudo é a consciência. Então, essa clareza, essa convicção de que eu sou a consciência e ela está sempre evidente, ela apareceu para mim num momento inesperado, como alguns de vocês sabem. Estava saindo para ir fazer compras em Washington, quando eu abri um livro, vi uma passagem, e naquela passagem eu tive uma epifania muito sutil, na qual eu percebi a consciência como uma luz, sempre presente, iluminando todas as minhas experiências, entendeu? Aí, alguns anos mais tarde, eu comentei isso com o James Schwartz, ele falou, isso é muito comum, diversas pessoas reconhecem o ser através dessa epifania sutil, uma experiência de luz. Essas coisas, quando a gente diz, é perigoso, porque aí as pessoas tentam reproduzir. Não é necessário epifania nenhuma para reconhecer que você é a consciência, que a consciência é sempre presente, sem jamais se modificar, e é a coisa que brilha o tempo todo, através de todos os estados, né? Mas ela se torna claramente evidente no momento de graça de Shwara, que é totalmente dependente dos nossos esforços. A gente tem que encher o saco de Shwara mesmo. Persistir, 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 né? Fazendo o nosso trabalho. E aí o Swami apresenta um conceito bacana, você já conhece, esse autoconhecimento precisa ser obtido em 2 ou 3 etapas, tá? Ele acho que o Swami apresentou em 2 e eu editei passando para 3 etapas. A primeira etapa é desviar a atenção dos pensamentos e dos objetos para a consciência que está iluminando e revelando os pensamentos, que são os objetos sutis, e os objetos físicos, que são os objetos densos, né? Atenção daquilo que é constante fluxo de mudança para aquilo que não muda, né? A consciência imutável. Então, o primeiro passo é desviar a atenção dos objetos, barras pensamentos, a respeito dos objetos, do mundo que está sempre mudando, né? Para a consciência, a testemunha imutável. Essa é a primeira parte das sadhanas, né? Essas são as sadhanas finais que somente são possíveis quando a mente já está preparada para o Upasana e Nididhyasana, que é fundamentalmente a meditação que nos interessa acima de tudo, né? É desviar a atenção, lembrar, né, que a consciência é aquilo que está sempre iluminando os objetos do mundo físico, material e sutil, e eu sou essa consciência, né? Primeira coisa é a gente identificar essa consciência, reconhecê-la. Depois a gente fala assim, agora eu conheci a consciência, né? Eu sou a consciência? Não. Agora eu conheci a consciência e eu tenho medo de perdê-la, próprio como aconteceu comigo. Essa consciência apareceu, eu conheci diretamente, mas eu tenho medo de perdê-la. Então eu tinha medo de trabalhar e minha mente se tornar muito estressada, extrovertida, e eu perdi a consciência. Olha que doideira, né? Então, eu conheci a consciência e eu tenho a consciência, mas eu tenho medo de perdê-la, né? Ou, em outra linguagem, né, eu reconheço a consciência, mas eu não consigo dizer eu sou a consciência em minha natureza intrínseca. Eu digo assim, eu conheci a consciência e eu tenho a consciência, né? Eu tenho a consciência, né? Eu sou o corpo, mente, sentidos e eu tenho a consciência. E agora eu reconheci esse outro elemento na minha
experiência humana, que é a consciência, mas eu ainda estou invertendo as coisas. Eu sou o corpo, mente, sentidos e eu tenho a consciência, né? Então, essa é a abordagem inicial, que é equivalente a dizer que é o autoconhecimento indireto. Eu conheço a consciência, né? Mas ainda assim eu percebo a consciência como algo que chegou e pode ir embora, ou algo que não é a minha natureza intrínseca, mas é um elemento a mais no âmbito da minha experiência humana. Você entende, Marcelo? Isso é muito sutil, muito importante. Essa é a chave para o autoconhecimento direto. É Então, o, é o certificado, né, professor? É o último um terço, né, professor? sim. É esse pedaço, porque o primeiro pedaço é o primeiro e o segundo. Terço, já sou é, Satit, né, mas ainda não sou ilimitado, né? Aquele é um outro ângulo de compreensão, tá? É ligeiramente diferente. Aqui nós não estamos observando, essa análise aqui não está levando em conta os três aspectos de Brahman, que é Satchitananda, vai estar levando em consideração só Chitta, a consciência, tá? Se eu digo eu sou a consciência, e depois, por consequência, eu tenho que dizer, né, uma vez que eu compreenda os ensinamentos Vedanta, eu tenho que fazer a integração dessa compreensão, eu sou a consciência, e a consciência não é um produto do meu cérebro, eu sou a consciência, aí eu tenho que compreender que eu sou a consciência é sinônimo de que eu sou a existência, o que é sinônimo de que eu sou não dual, eu sou não limitado, eu sou Ananda, né? Então, é Sim, uma... mas eu quis dizer que se você reconhece o terceiro aspecto de Ananta, ilimitado, então você mudou esse shift de que a consciência está dentro do corpo e da mente. Ele é ilimitado, então eu não sou esse corpo e mente limitado, né? Eu quis dizer nesse sentido. E no primeiro eu quis dizer que eu reconheço que eu sou a consciência dessa existência, né? Quando eu desvio a minha atenção do pensamento. Ok, E podemos seguir essa lógica aqui, porque você agora está querendo provar o seu ponto, mas de repente, se a gente concluir isso, você vai perceber o que eu estou querendo dizer, tá? É ligeiramente diferente essa análise aqui. Então, a primeira parte das sadhanas aqui, como apresentada pelo Lord Krishna, é que eu paro de prestar atenção e ficar preso, amarrado no samsara, que é o mundo dos objetos, né, para a consciência, né? Então, quase que invariavelmente, eu tenho a compreensão de, mas ainda assim eu penso, né, que eu sou o corpo-mente. Não, eu devo desviar a atenção. Não, o primeiro passo é desviar a atenção. Aí eu conheço a consciência. Aí, imediatamente, eu conheço a consciência. Aí eu falo assim, que bacana. Então, aquilo que eu sou, e alguns dos nossos textos apresenta deste modo. Aquilo que eu sou é uma combinação do corpo, mente, sentidos, mais a consciência, né? Então, esses quatro elementos, né? A consciência, o corpo, a mente e os sentidos são parte integrante de toda e qualquer experiência humana, né? Então, eu tenho esses quatro elementos. Mas, ainda assim, é aquela situação, Betânia, na qual eu digo, eu sou a consciência, mas eu também sou o corpo-mente, tá? Então, a segunda passo é reconhecer a consciência, né? Porque eu voltei a minha atenção para a consciência, mas ainda assim permanece uma dualidade, eu e a consciência. É como se eu inconscientemente pensasse, eu sou o corpo, mente e sentidos, mas eu possuo a consciência. A consciência é parte integrante da minha experiência humana, então eu digo assim, eu sou um somatório de partes, né? Eu sou o corpo, mente, sentidos e a consciência. Então, quando nós temos essa abordagem inicial, né, ainda assim ela reforça essa noção equivocada de que eu sou o corpo, mente e sentidos, né? E eu tenho essa consciência que ilumina as minhas experiências, tá? Então, a consciência está lá iluminando as minhas experiências. Então, o terceiro aspecto, né,
que o Vedanta vem e diz assim, ok, agora você precisa fazer um Nididhyasana para reverter essa abordagem. Qual é essa abordagem? Né? Em vez de dizer assim, eu tenho a consciência, eu sou a consciência. Em vez de dizer, eu sou o corpo, mente, sentidos, desfrutando da consciência, né, eu tenho que dizer, eu sou a consciência, desfrutando do corpo, mente, sentido. Tá? Então, esta é a reversão. Tá? O mundo inteiro cabe em mim, o mundo inteiro é uma sobreposição em mim, e eu sou a consciência, dentro do âmbito desta análise. E a consciência, naturalmente, é não dual, portanto, essa consciência é Ananda, é uma sem nada além de si, porque toda essa projeção, ela é simplesmente uma projeção aparente, tal qual uma mirage, né? Eu sou a consciência, né? E eu, temporariamente, eu desfruto de um instrumento incidental chamado corpo, mente e sentidos. Essa é a mudança, passando do conhecimento indireto para o conhecimento direto, né? Visto de uma análise ligeiramente mudada, modificada, porque o foco aqui é discernir a consciência dos objetos, né? Os objetos sutis e densos, né? Então, você identifica a consciência, aí você conheceu a consciência, aí você pensa que eu sou uma somatória de fatores, entre eles a consciência, e aquilo implica que a consciência seja feita de muitas partes, né? Aquilo que você é, seja uma composição de partes, até que você compreenda que você é a consciência, ponto final. E o corpo, mente e sentidos é um instrumento incidental, temporário, que ocorre para você com o propósito de obter essa compreensão. Eu sou a consciência, ponto final. Entendeu? Que é a única compreensão que realmente liberta. Na verdade, a meditação destina-se apenas a esta mudança específica. Eu tenho que mudar a minha orientação, né? Porque todo no momento eu estou fornecendo os meus dados biológicos, né? São os meus dados biológicos, são as características do meu corpo-mente, né? Estão sendo apresentadas para mim, e eu tenho que compreender, descartar tudo isso, né? Sabendo que esses não são os meus dados biológicos reais. Então, quais são os meus dados biológicos reais, né? Os meus dados biológicos, eles podem, são as características, os atributos dos 3 corpos ou dos 5 coxas, né? E eu tenho que realmente passar para a abordagem de que os meus dados, aquilo que eu sou realmente, não são os dados biológicos, são atributos, né, desse aparato, né, corpo-mente, seja ele visto do ponto de vista dos 3 corpos, ou dos 5 coxas, ou aquilo que seja, ou dos 3 estados, né? Eu sou a testemunha de tudo isso, a testemunha dos 3 corpos, dos 3 estados, dos 5 coxas, né? Eu sou essa consciência Satitananda. E assim, o Swami diz, você precisa manter aquele modelo vedântico que explica claramente, voltando para o fato de que aqui é uma discriminação entre a consciência e os pensamentos e os objetos do mundo. Eu sou a consciência, e a consciência não é parte, produto ou propriedade do corpo, mente e sentidos, né? Eu sou a consciência, e a consciência não é pipipi. O modo mais fácil de lembrar é pipipi. Não é nem parte, nem produto, nem propriedade da matéria, do corpo, mente, das energias, né? A consciência é uma entidade distinta, livre e independente do corpo, que permeia e vivifica o corpo, né? A luz é uma entidade que depende dessa mão? Não, ela ilumina essa mão, mas é uma entidade diferente, uma entidade distinta, livre e independente da mão, mas a natureza da luz é a mão, assim como todos os objetos físicos materiais, a luz do sol, né? A luz que nós desfrutamos aqui. A luz da consciência é uma entidade distinta, livre e independente do mundo, ela permeia e ilumina e revela o mundo, né? Sendo totalmente livre e independente do mundo, né? O mundo muda de momento a momento, essa consciência é simplesmente, permanentemente, né? Nirvikara, imutável. A consciência, ela não é limitada ou vinculada às dimensões do corpo. Aqui agora nós estamos comparando a consciência, porque o equívoco inicial é que a consciência talvez seja produto do corpo.
E aí as pessoas perguntam assim, então tudo bem, onde é que está essa consciência sua? O que você diria, Marinéia, quando eu digo assim, essa consciência sua, onde é que ela está localizada no corpo? Né? Essa é uma investigação importante. Né? Onde é que ela está? As pessoas vão pensar, né, que não, está aqui na minha cabeça, né? Então, que parte da cabeça? A parte frontal, a parte, né, de baixo, dos lados, né? Não. A consciência não é parte, nem produto, nem propriedade de nenhum aspecto do corpo. A consciência não está no corpo. O corpo está na consciência, né? Do mesmo modo que o corpo está na mente. O corpo sutil pervade, permeia e vivifica a mente. O corpo físico. O corpo sutil, que é a mente, pervade, permeia e vivifica e anima o corpo físico. A consciência é o mais sutil dos sutis, ela permeia, pervade, né, o corpo sutil, abençoando o corpo sutil de modo tal que o corpo sutil possa abençoar o corpo físico. Tá? A consciência não está limitada às dimensões do corpo. Ela não existe no estômago, na perna, ou na cabeça, ou no cérebro. A confusão maior que a consciência está no cérebro. Não, o cérebro é um instrumento através da qual a consciência processa a experiência, produzindo cognição intelectual e emocional. É um instrumentinho sem vergonha, sem o qual a gente não tem mais nenhum propósito de viver. Quando você vê alguma pessoa que perdeu a cabeça, diz assim, ok, é melhor, né, que essa pessoa vá. Né? Porque se a mente for, se o intelecto for, já era. Né? Então, a consciência não está limitada às dimensões do corpo, não está localizada em nenhum ponto do corpo. A consciência sobrevive mesmo depois que o corpo morre. O corpo retorna os elementos para os elementos básicos. Né? Então, o corpo, né, é um instrumento, né, utilizado, incidental, utilizado temporariamente a todas, como todos os outros objetos de Nietzsche, essa lei mais fundamental. É tudo aquilo que aparece, cresce, envelhece e desaparece. Então, o corpo foi criado e vai ser destruído. Né? E a consciência? Se eu digo que o produto do corpo, eu falo, putz, então eu vou perder a minha consciência. A minha consciência depende do corpo. Né? Não, a consciência ela não depende do corpo, porque ela não existe no âmbito do corpo, o corpo existe dentro do âmbito da consciência. Tá? O corpo vai, outro corpo virá, um corpo novo vai, um corpo velho virá, um corpo novo virá, isso e aquilo, né? E a consciência permanece, né, imóvel, né? Inafetável, né? Não afetada, digamos, sem nenhuma preocupação a respeito de tudo isso. Então, tudo bem, a consciência sobrevive, né? E os corpos vêm e vão, né? E essa consciência que sobrevive, todos os aparecimentos desses e destruições, desses instrumentos de experiências, né? Ela só é capaz de transacionar quando ela tem um desses instrumentos, né? Na ausência de um instrumento, essa consciência não transaciona, ela não é uma entidade experienciadora. Né? Daí as pessoas conectam os pontos e dizem assim, putz, né? Voltando para uma amiga minha dos velhos tempos, ela estava acostumada com os meus satsangs antigos, depois, quando eu mudei para o Vedanta, ela foi gradualmente se afastando. Mas no início ela me dizia, né, uma amiga minha lá de Ubatuba, dizia assim, putz, mas então, cara, se a consciência sobrevive, mas ela já não é mais uma entidade que experimenta, né? Qual é a vantagem, qual é o benefício de eu reivindicar a minha natureza como consciência, né? Se a consciência, na ausência deste instrumento, esse instrumento está ficando velho, está ficando caduco, né? Está ficando fraco, a mente está ficando fraca, né? Mas ainda assim é meu, eu acredito que é o único instrumento que eu tenho. Por quê? Porque essa história de reencarnação, né? Ela me leva à conclusão que eu já tive outros nascimentos, mas eu não lembro deles. Então, aquele cara que viveu antes de mim, ele não é parte do meu sistema de memória. Então, este eu, né, que eu criei agora,
ele depende deste corpo físico, este arrancara depende dessa configuração corpo, mente, sentidos, né, abençoadas pela consciência, né, para se definir. Então, eu não quero saber que eu sou a consciência se aquilo não me permite ser um grande experienciador, né, do Ananda, né, dessas experiências transcendentais, né, que são todas elas referentes a estados yógicos, estados de samadhi, estados extraordinários, que não tem nada a ver com autoconhecimento e moksha, né? A consciência, ela sobrevive, sim. Na verdade, não somente a consciência, mas o corpo sutil sobrevive toda a morte de todos os seus instrumentos de experiência. O corpo sutil, ele é imortal. A vantagem da Índia é que as pessoas compreendem esses ensinamentos, elas sofrem, são pobres, sofrem injustiças enormes, socialmente falando, mas ainda assim elas sabem que tudo bem. Tudo isso aqui é parte dessa ordem inteligente e eu sou eterno como alma individual, como, né, como corpo sutil, como mente. Então, essa mente, ela vai de novo e de novo obter um novo nascimento, né, que será desenhado exatamente de acordo com os seus méritos, para ela dar continuidade a essa transação, cujo propósito é o autoconhecimento e a libertação deste ciclo quase que infinito de vida, crescimento, envelhecimento, morte e renascimento. Vida, crescimento. Ah, não, mas eu gosto. Então, se você gosta, não tem nenhum problema. Você vai permanecer neste ciclo macrocosmo do samsara, né? Então, o autoconhecimento é reconhecer que a consciência ela é livre e independente do corpo sutil, do corpo causal e do corpo físico, tá? E o corpo sutil, com autoconhecimento, ele se dissolve na consciência como consciência para jamais obter um novo nascimento. A gente vai falar um pouco mais sobre isso quando nós retornarmos, porque isso não deve assustar ninguém e eu vou apresentar a lógica, né, embasada na minha experiência, de modo que ninguém fique assustado com esse conceito, ok? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om. Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é:
E você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa, recebe. Então, o convite é, se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.